A bola não para você que tá ligado aqui no meu canal no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, participa aí. Mais uma vez falando de Palmeiras, mais uma vez Guilherme Mendes participando aqui com a gente, conselheiro do Palmeiras, um assunto importante. Nós trouxemos em primeira mão na Bola Não Para, a situação vem aí, conversando, algumas pessoas ligadas à situação conversando, com a possibilidade de uma mudança no Estatuto do Palmeiras, uma votação no Conselho Deliberativo para se mudar o Estatuto, para que a presidente Leila Pereira, que tem seu mandato terminando em 2027, possa concorrer mais uma vez. Hoje, pelo Estatuto, ela não poderia concorrer. Só que é isso que está sendo desenhado nesse momento, a possibilidade de um terceiro mandato, né? Inclusive, depois, acho que aí se discutisse uma reeleição, Leila Pereira poderia ficar até 2033, será? Mas a gente vai falar muito sobre isso com o Guilherme Mendes. Guilherme, mais uma vez, obrigado por atender a Bola Não Para, mas antes da gente falar desse assunto, Guilherme, eu tava já atrás do Guilherme Mendes e eu não tava conseguindo falar com o Guilherme, não que tava conseguindo, tá conseguindo, mas não falar pra entrevista. Mas o Guilherme tinha dito, e que poderia ter sido aí candidato ao Conselho Deliberativo do Palmeiras. E acabou não sendo, aí a oposição aí lançou um outro candidato, né? Mas o vencedor foi o Alcir, novamente reeleito aí presidente do Conselho Deliberativo. Aliás, ele que já está com a mão na massa, eu fiquei sabendo, para já ver para mudança estatutária. No primeiro mandato dele, não teve nada. O povo até criticou ele por isso. E agora ele está com a mão na massa para mexer no estatuto. E aí, Guilherme, o que aconteceu? Desistiu, jogou a toalha? Queria que você explicasse pra gente, antes da gente entrar já nesse assunto que tá agitando aí os bastidores do Palmeiras. Um abraço a você. Olá, Fred, um prazer novamente falar com você. É importante a gente falar sempre sobre o Palmeiras, né? Algo que toma parte aí do nosso tempo, da nossa energia. Em relação à sua pergunta da eleição, eu não sei se você está lembrado, mas quando a gente conversou, eu tinha dito que para que eu concorresse havia uma condição, um pressuposto, né, um pré-requisito, melhor dizendo, que seria a utilização das urnas eletrônicas. Eu disse isso e cravei de uma forma muito taxativa. E um homem não pode ter duas palavras, né? Quando você fala uma vez, você tem que bancar o que você fala, e foi o que eu fiz. As urnas não foram requisitadas a tempo, ou enfim, o presidente Alcir achou por bem, na interpretação estatutária, que não era necessária a utilização das urnas. Então, aí, diante disso, eu me afastei do pleito, até porque, dentro do cálculo político que eu havia feito, uma das possibilidades de ter um resultado de vitória, ou pelo menos ter um bom resultado, passaria necessariamente pela confiabilidade do sistema eleitoral, algo que à época vinha sendo muito questionado, aquela história do Deus está vendo, tal, e por conta desse falatório, muitos daqueles que certamente votariam em mim, companheiros da situação, com medo de um eventual vazamento ou de um eventual conhecimento do sigilo do seu voto, deixariam de votar. Então, não é só uma questão de cumprimento do estatuto, que continua sendo desconsiderado, na medida em que a eleição não foi feita de acordo com o que lá está prescrito, mas era também um cálculo político, não é? Porque eu sabia como as pessoas pensavam. Elas falavam para mim, se tiver tudo bem e tal, meu voto é seu. Agora, da forma como está, eu não tenho confiança, eu tenho interesses, eu tenho pretensões, eu não vou botar minha carreira, minha história em risco, né? Então aí eu consegui, eu me convenci de que não era o momento, ou pelo menos não era o momento com aquelas pessoas, né? Muito bem. Então, Guilherme, já vamos para esse assunto aí, porque até para o pessoal que está assistindo exatamente quer saber. E aí, meu caro Guilherme Mendes, esse assunto aí que caiu, não vou falar como uma bomba, mas que surpreendeu a muitos, eu confesso, depois que eu trouxe a notícia em primeira mão, até aproveitando a entrevista do Guilherme. Amigos, companheiros, não tá fácil. O Fred já é proibido de entrar no Palmeiras, não posso participar de coletivo. Sou vetado. Já não tem mais o dia a dia do clube. Hoje é coletivas esporádicas. Aí você consegue, que já não é fácil mais. Notícia exclusiva é difícil. Já sempre foi difícil. Desse jeito, desse formato, fica muito mais difícil ainda. E aí você traz uma notícia em primeira mão, o povo não dá crédito. E aí, poxa vida, eu sou um grãozinho de areia, eu sou mais um na multidão, então, por favor,
deem crédito que eu vou ficar feliz, porque eu dou crédito pra todo mundo, viu? Não é que, eu falo Então, e eu não faço. o Fred, É, hoje eu vi o seu boletim, né? é. Ontem, e hoje eu vi também o PVC colocando no UOL, não sei se era na página dele ou na página de esportes do UOL e tal, e ele fala como se ele estivesse apurando. O PVC, que é famoso pela relação, né, é conhecido nas Alamedas lá como assessor de imprensa do Paulo Nobre. Ele deveria te dar o crédito porque realmente foi você o primeiro que falou sobre esse assunto, ainda na segunda-feira, né? Quando Sim. você me ligou para perguntar se eu estava sabendo do almoço que aconteceria. Eu sabia de algumas coisas, mas enfim, estava tratando o assunto como boato, mas depois veio se confirmar. É ruim isso, né? Porque imagino que vocês tenham um trabalho grande em apurar, não é? Não para ficar inventando fatos Sim. e inventando notícias, mas quando realmente uma coisa tem substrato, né? Tem verdade, deveria sim, no meu entender, haver um crédito aí. Isso não diminui ninguém, até porque a informação não é de ninguém, não é? A informação Claro. não tem dono. O que ela pode sempre ser melhor apurada, acrescentada. Agora, dizer que tem a primazia não é muito honesto para quem não rendeu crédito a você. Até te parabenizo por isso, você nos bastidores, você é sempre muito bem informado, né? Obrigado, valeu, Guilherme. Eu agradeço aí. E nada contra, e assim, isso que, o Guilherme falou do Paulo Nobre aí, PVC, não vai ficar bravo. Eu só fiquei um pouquinho assim com você, não vou Não é falar. você que está falando, não, sou eu que estou falando. Que senão. Pode ficar Pô, o tranquilo, Fred não me defendeu, tal. pode ficar Tudo bem? tranquilo. Eu não preciso de advogado, não, eu falo direto, não tem esse problema, não. Porque o PVC, o Fred não falou. Não, você não me deu crédito, PVC, mas também dessa aí eu não vou falar que você é um porta-voz aí do Paulo Nobre. Mas vamos ao assunto, que é o mais importante, Guilherme. Como que você tá vendo tudo isso? Essa movimentação. Teve até um conselheiro que via um companheiro de trabalho aí, quis desacreditar. Isso não tem fundamento, isso não é verdade. Eu até mandei um recado, falei, eu acho que você que não tá muito atualizado das coisas que estão acontecendo no Palmeiras. Mas e aí, Guilherme, o que você tem visto aqui? Como você tem observado tudo isso aí? Tem gente já colocando na condição, entre aspas, tá? É golpe, não é certo, ela disse que iria embora, ela disse que não usaria a velha política, aí se relembra lá atrás, década de 90, o próprio ex-presidente Mustafa Contursi. Tudo bem, uma outra condição, agora é o Conselho Deliberativo, eles têm a Assembleia Geral dos Sócios. A própria mudança do tempo da presidência para o Maurício Gagliotti de aproveitar, eles aproveitar da mudança também já foi criticado. Como que você tem visto aí, hein, Guilherme? Fred, eu soube desse encontro na segunda-feira. Em tese, não levei a sério, porque achei que não era, de fato, algo que tivesse subsídio, não é? Até porque muito se falava na eventual candidatura do Everaldo como um sucessor da presidente, não é? Na medida em que ele vem desenvolvendo um excelente trabalho aí no marketing e tem, inclusive, aparecido como um dos porta-vozes do clube, dado ao sucesso do trabalho que é feito. Então, não me parecia razoável, se tendo um outro candidato, não é viável, esse tipo de manobra para a permanência da presidente ou de quem quer que seja, né? Nós estamos falando do caso dela porque ela que está no cargo hoje. Mas, no entanto, depois apurando se concluiu de que o nome do Everaldo perante o associado não era um nome forte, não é um nome conhecido, não é alguém que frequenta o clube, não é alguém que tem relações dentro do clube a ponto de ter uma boa votação, não só pelo impulso dos prêmios, das pizzas, dos ingressos, enfim, mas alguém que pudesse, do ponto de vista pessoal, angariar simpatias e angariar apoios, né, de uma forma voluntária, como aconteceria com Paulo Boasi, como aconteceria com Maurício Gagliotti, como aconteceria com Paulo Nobre, como aconteceria com Saverio Orlandi. São pessoas que, ou de proximidade, é uma questão de conhecimento, né? De ser conhecido. Então, na medida em que esse nome não decolou, começaram a surgir outras especulações, né? Se falou do Mansur, se falou do próprio José Roberto Lamáquia, não é? Que era um nome que me parece que foi lançado pela UVB como uma alternativa. Então, a conversa ficou por aí.
No entanto, o Boazzi, não, vice-presidente, sempre disse que ele seria o eleito, ele seria o candidato da presidente nessa sucessão, dentro do projeto de grupo que a gente tem de permanência do trabalho que vem sendo muito bem feito, não é? Com pouquíssimas críticas ou correções, me parecia que a trilha era essa. A notícia do Everaldo já foi uma surpresa, não é? Já foi uma surpresa. Até porque, que eu saiba, não há nada que desabone, muito pelo contrário, a candidatura do Paulo Boazzi, ele como já experientíssimo e vice-presidente por 3 gestões, não é? Ele tem todos os requisitos, tanto de popularidade quanto de capacidade administrativa para ser um dos melhores presidentes do clube. Então, quando começou esse papo em não ser o nome dele, a coisa já começou a ficar estranha, né? Mas por que não? E aí, agora, então, na segunda-feira, esse comentário começou a ganhar corpo. Foi aí até que eu recebi o seu telefonema, não é? Perguntando se eu sabia de alguma coisa, enfim. E aí na terça, minto, na quarta, né? Isso. Na Foi quarta-feira foi o almoço, né? o almoço que colocou aí essa proposta ou essa sondagem, não é? Como algo concreto, aquilo que vinha sendo aventado a título de boato, né? Aliás, Agora até. você perguntou o que eu fala. Não, e é só tá aproveitando até para quem tá assistindo a gente, às vezes não viu o boletim. Existiu um almoço na quarta-feira no Gero, né? Agora eu tenho falado até o nome do restaurante, até porque o pessoal. Isso ninguém falou, ninguém pegou. É o Gero, teve o restaurante. José Roberto Lamáquia, Leila Pereira, Vladimir Pescarmona e Maurício Gagliotti. Estiveram no almoço e conversaram, e aí foi já dito ao Maurício, a informação que eu obtive, já foi dito ao Maurício que exatamente isso vão falar publicamente. Não, olha, as pessoas deram a ideia, conduzindo, estamos vendo, tenho apoios importantes de conselheiros bem-sucedidos financeiramente, eu tenho apoio já de outras pessoas, aí citou nomes, da Ilse, da Maria Tereza, citaram-se nomes aí, de pessoas que já estavam apoiando essa ideia para que a presidente continuasse. E só retomando um pouquinho antes, a maneira embrionária, né? A informação que eu tive, que o Vladimir Pescarmona, que é o líder da União Verde e Branco, que dá sustentação política à gestão da Leila Pereira, ele teve a ideia que o Lamáquia, José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira, fosse o candidato. Mas só uma vez, não dá sustentação política, não dá sustentação política. É um grupo pequeno, talvez 40, 50 conselheiros, é um dos grupos que dá sustentação política, não é? Mas onde tem o Lamáquia como. É o Lamáquia próximo, vamos dizer assim, vai. Mas não importa, poderia ter Jesus Cristo no grupo. A questão é quantitativa, numérica, não é? Sem dúvida que é um grupo expressivo. Agora, o fato de estar lá o José Roberto Lamáquina, ou de estar lá Walter Teixeira, Degon, nomes que têm cargos de destaque. Meu amigo Degon, amigo Degon tá lá. Meu amigo a UVB tem conseguido ocupar cargos de destaque, não é? Presidência do COF há vários mandatos, agora presidência e vice, relatoria, não é essa questão, não estou aqui diminuindo o grupo. Tá. Eu só estou dizendo que é um dos grupos e não é um grupo majoritário dentro do Palmeiras, não é? Você tem grupos de oposição com um número maior, você tem mesmo até uma nova categoria aí sendo criada com pessoas em torno da presidente, que talvez beirem esse número. Então, sem dúvida é um número grande, mas que você falou, dá uma sustentação, dá o ar que é um grupo majoritário. Não é um grupo majoritário, o que é talvez um grupo, no meu entender, bastante consolidado. Eu usaria essa expressão, talvez o segundo maior grupo, não é? Sim, e que está há anos formado, né? Não é um grupo que está surgindo. Sim, agora. Claro, não é um grupo de oportunismo, não é um grupo, amórfico, né? É um grupo que tem ali já uma base em torno do Pescarmona, dos novos líderes, Degon, agora Mansur. Então, assim, sem dúvida é um grupo significativo, não é? Mas não é um grupo majoritário. Mas, enfim, eu só queria fazer esse adendo, porque, assim, as pessoas que talvez vão ver essa conversa nossa, tem que entender como é que é um pouco a dinâmica dentro do clube, né? É para poder achar, bom, peraí, vai acontecer, não vai? Quem é que está dando apoio, quem é que não está, né? Então é um grupo significativo, mas que também já perdeu muitos apoios, né? O Celso Bellini era de lá, o delegado Gama era de lá, houve uma série de pessoas, inclusive de destaque, né? O presidente Beluso, que foram aos poucos se afastando ou sendo afastados do grupo. Então isso é importante também deixar claro, né?
Tá. Mas aí o Lamarck conversando disso, o Lamarck, perdão, o Pescamano dizendo, conversando, dizendo, por que não Lamáquia, né? Só que aí a informação que eu tive é que o Lamarck teria declinado, dizendo, não, não, que ela continue no poder, que ela continue como presidente. Porque Sim. o Lamáquia diz para várias pessoas, os bastidores, que ele realizou um desejo pessoal que era tornar a sua esposa presidente do Palmeiras. Isso era um desejo pessoal do Lamáquia, né? Por toda a ligação palmeirense. Ele tinha esse sonho, fez a presidente Leila Pereira, foi eleita como presidente e que agora ele gostaria que isso continuasse. Aí, Fred, só sem te cortar, já fazendo um adendo, a sim. presidente, por uma ou duas vezes, falou ao contrário. Ela falou, até uma vez, num jantar, eu já não me lembro, hein? Ela falou, Beto, nós nunca imaginamos que eu chegaria onde eu cheguei, onde eu estava aqui. Então, assim, não me parece, e eu tomo como verdadeira a fala dela, de que havia uma premeditação, um desejo. O que houve foi uma ideia de uma conveniência política, uma possibilidade, e aí sim, é claro, ele a colocou lá na política, afiançando, né, dada a relação antiga que ele tem com o clube. Agora, não que seja alguma coisa que não, vamos entrar lá porque eu quero fazer a minha mulher presidente. Acho que não é isso. E isso também, Não. de uma certa maneira, diminuiria a trajetória dela, não é os Não, não é méritos nem que para por diminuir. Leila. É exatamente porque ele tinha mais ascendência no sentido de estar no clube, conhecer mais as pessoas do clube do que a Leila. Leila, quando chegou no clube, não conhecia as pessoas. Não, O não, tudo Lamarca bem. conhecia, né? Então acho que eu tô falando É, partindo por aí, não é nem para diminuir a presidência, pelo contrário, é de um sim. marido querer que a esposa fosse presidente do Palmeiras, um desejo como um marido, como um companheiro, como um parceiro, Eu não sei dizer, eu entendeu? só estou te falando aquilo que eu ouvi dela, de Sim, que, claro. até para surpresa dele, ela teria chegado tão longe, não é? Dentro do Não, Palmeiras. Então, não sei, não. pode ser, não sei. Isso Mas é uma tudo coisa bem. que seria até interessante se a gente soubesse, não é? Como é que foi essa ideia. Aí ele declinou, ele disse que gostaria que fosse a Leila, e parece que o Marcos Borim, que era dos Eternos Palestrinos, conselheiro, que também é atuante aí na gestão, a proximidade com a presidente Leila Pereira, é, gostou da ideia e parece que impulsionou também para que isso fosse em frente. E começou em frente, tanto é que teve esse almoço aí citado. Guilherme, eu tenho escutado. Isso pode ser um golpe. Isso tem cheiro de golpe, isso é golpe. Muito se fala assim, né? No linguajar, no popularesco. Sim. Encarar como um golpe é real? É exagero? O que você pensa? Está perguntando a minha opinião ou o que você A acha que sua as pessoas opinião. pensam? A sua opinião. A sua opinião. Então, veja lá. Hoje eu recebi uma série de ligações e mensagens, porque conforme a coisa foi proliferando, né, o pessoal sabia do meu apoio sempre incondicional à presidente e fala, pô, não acredito, você está apoiando isso, meio que cobrando, né? E até os Hum, corintianos também mandaram mensagem e tirando sarro, não, porque vocês são diferentes, olha aí, a mesma coisa, enfim, é tudo farinha do mesmo saco, essas conversas que não levam a lugar nenhum, eu já os mandei para os seus devidos caminhos, então eu acho que vou tentar responder essa sua pergunta sobre três olhares, três enfoques. O primeiro enfoque da torcida de quem está de fora. Eu acho que sim, é visto como golpe. Porque coloca um clube que não tem nenhum tipo de dificuldade, ou tem dificuldades muito controladas quando comparados aos seus rivais, não é? Veja a estabilidade política do Corinthians, polícia, senta na cadeira do presidente, não senta, levanta, conselho, sai, um caos, né? A fragilidade financeira do São Paulo, você vê a situação que o São Paulo está na tabela, e também as dificuldades financeiras que vem enfrentando, e o Santos, então, nem se fala, não é? Impeachment, tira presidente, volta, e também as dificuldades, enfim. Então, assim, comparados aos nossos rivais aqui no estado de São Paulo, a nossa posição é hegemônica e muito, muito consolidada. Então, perante a torcida, não há uma justificativa. Torcida que eu digo as pessoas com quem eu conversei, é tudo muito recente, não é? Não deu para ver da rede social, internet, não sei. Mas as pessoas que eu percebi têm essa impressão de que, não havendo nenhum motivo plausível e claro, isso seria sim um gol. Internamente, conversei hoje com muita gente, desde cardeais até conselheiros mais novos, enfim, a percepção se divide em dois olhares.
O primeiro, de que a presidente, nesse sentido, estaria desmerecendo o clube, como se o conselho não tivesse outros nomes capazes de fazer um bom trabalho, se bobear até um trabalho melhor do que o dela, não é? E o Palmeiras, nesse sentido, mostrou muita capacidade administrativa em formar bons quadros, porque quando o presidente Paulo sai, todo mundo fala, e alguns dizem até hoje, é o maior presidente da história do Palmeiras, reorganizou administrativamente, emprestou dinheiro, investiu, mudou o patamar do clube e tal. Aí veio o presidente Gagliotti, que, no meu entender, conseguiu aprimorar e melhorar o trabalho que já vinha sendo feito. E graças a isso ganhamos títulos, nos consolidamos ainda como a segunda maior força econômica do Brasil. E aí depois, então, vem a presidente Leila, que, no meu entender, ainda melhorou o trabalho. Então, quer dizer, achar que não poderia vir alguém que fizesse até melhor do que ela, melhor do que o Gagliotti, melhor do que o Paulo Nobre, seria, de uma certa maneira, desmerecer os nomes que estão lá e que tem nomes de muito destaque dentro do Conselho. É importante deixar isso claro. Talvez quem está de fora não saiba. Tem advogados brilhantes, empresários brilhantes, professores universitários. Você tem uma massa crítica intelectual bastante consolidada, né? Bastante preparada, e que certamente teria condições de tocar o clube com tão ou mais competência do que a presidente Lê. E aí tem aquele pessoal que é o pessoal mais fisiológico, né? Não, o clube está pagando as contas, está ganhando tudo, está guardando dinheiro, por que não continuar? Deixa seguir. A gestão Leila é boa, vamos fazer o que for melhor para o Palmeiras, entendendo que ela é o ápice do que poderia acontecer de melhor do clube, ou seja, melhor do que ela não vai vir ninguém. E dentro desse raciocínio, então, se ela puder continuar, façamos todo o necessário para que ela continue. Eu não sei se eu te respondi, mas acho que são três visões: duas internas, uma externa. Agora, se você me perguntar em termos quantitativos, eu não tive a oportunidade de conversar com os quase 300 conselheiros. Não sei como é que vai estar dentro da cabeça de cada um. Mas eu acho que, em linhas gerais, a notícia é abordada sobre esses três aspectos, né? E você pensa o quê? Eu penso que eu não acho que seja golpe, porque é uma saída institucional, não é? O golpe, por definição, é uma coisa, é uma ruptura institucional, não é? É quando você desrespeita as regras de uma instituição para se manter no poder, para se beneficiar de uma coisa ilícita ou pessoal. Então, o golpe é a ruptura, né? Na medida em que seria uma solução estatutária, eu não classificaria como golpe, porque outros clubes já fizeram isso, outras confederações já fizeram isso, e nenhuma delas foi chamada de golpe. Agora, do ponto de vista institucional, eu, de forma alguma, apoiaria essa medida. Por quê? Porque isso mostraria que a instituição não é uma instituição séria, não é? Dentro do mercado, e a presidente é uma pessoa de mercado, lida com pessoas do mercado, e quando se faz muitas críticas aos governos, à situação dos ratings das agências de risco do Brasil, uma das palavras que mais se usa é a palavra segurança jurídica, né? A expressão segurança jurídica, que nada mais é que o que? Olha, aqui é um lugar onde se cumprem as regras. Eu sei quem vai ser o presidente, eu sei quem vai ser o vice, eu sei quanto tempo dura o mandato, eu sei o que cada poder faz. Isso dá estabilidade, não é? É isso que faz os países fortes, difere os países fortes das repúblicas de banana. É isso que difere as instituições fortes das instituições familiares, das instituições mal administradas. Então, eu acho que, volto a dizer, não havendo nenhum motivo plausível, nós não estamos sendo atacados e nem sendo ocupados por uma facção criminosa, nós não temos um acidente como teve, por exemplo, na Chapecoense, que você perde parte do corpo diretivo, parte dos jogadores. Não existe nenhum motivo excepcional que justificasse uma excepcionalidade. O Palmeiras é uma instituição que já há muito vem mostrando uma certa estabilidade política. Nós tivemos, talvez, a última alteração mais gritante assim há quase 30 anos, né, 96, de modo que, indo bem ou mal, o rito de passagem, de alternância de poder foi respeitado nos últimos 20 anos. Não é? Então, eu imagino que isso não traria nenhum benefício para a imagem do clube como instituição, como corporação. Se você me perguntar do ponto de vista político, é aquela tal história. A administração da presidente é muito boa.
é muito bem avaliada internamente pelo associado e creio que também pelo torcedor. Há muito mais acertos do que erros, mas isso não é o suficiente, não é? Então, todo mundo acerta até o dia em que erra. E o que faz a gente estar ali em torno de um clube, de uma instituição, é o estatuto. Então, até que o estatuto mude, não para benefício de alguém, não para o casuísmo, faz parte cumprir as regras do jogo. Né? Eu sou daqueles que são estritamente legalistas. Então, eu não acho que seja o caso de se tomar uma medida dessa proporção e que geraria muito problema político interno e, sobretudo, externo. Tá? Eu estou falando aí de uma crise de credibilidade. Né? Até porque iria contra o que a presidente diz de gestão profissional e que a velha política não teria mais chance no Palmeiras, né, Guilherme? Sim. Fred, eu não sei se você gosta, eu gosto muito de música popular e tem Sim. tem aquela história de a vida imita a arte, né? Tem aquela letra famosa do Cazuza que diz lá: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, não é isso? Sim. E esse é o verso. O tempo não para. É, é exatamente essa história, não é? Nós já vimos isso no Palmeiras, não deu certo, não foi bom. Vimos recentemente no São Paulo, com o Juvenal Juvencio, uma discussão que foi parar no Supremo Tribunal Federal e o São Paulo, depois desse episódio, foi arruinado. Não é? Você veja a situação, o frangalho que a instituição chegou, uma instituição que era famosa, não é? Justamente pela maturidade política, os cardeais se reuniam, agora vai você, praticamente não tinha disputa eleitoral, o que havia era debates, se chegava a um consenso, se dava apoio político para aquele determinado presidente escolhido. Nós vimos agora a situação do Corinthians. Então, quer dizer, toda ruptura, né, toda mudança de regra no meio do jogo não é bem-vinda. Não é bem-vinda para quem perde, deslegitima quem ganha, porque sempre vai ter aquela pecha, ó, só está aí porque deu golpe, só está aí porque mudou estatuto, só está aí porque comprou voto. Então, não é legal. Eu não vejo nenhuma vantagem, entende? E a gente vê os exemplos dos nossos rivais. Aí, se a gente for Brasil afora, muito mais. Você lembra o Sim. Flamengo, o que aconteceu com o Flamengo? Quer dizer, porque você cria um estresse, você cria uma sensação de desconfiança, A CBF você mesmo, rompe né? com as regras. Né? Não, a CBF, então, é o caso mais caótico, né? Né? Ganha um, é eliminar, cai, vem o outro, e dá uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Então, isso mostra que os exemplos, não é? Mostram que normalmente respeitar as regras é bom, faz bem à saúde, preserva os dentes e te dá credibilidade. Eu defendo isso, não é? E aí, Guilherme, só para quem tá acompanhando a gente entender, claro, tá tudo começou e tá sendo comentado agora, né? Tudo tá sendo falado agora. Sim. Quais são os passos aí? Se discute, se cria uma comissão, apresenta. Isso seria para esse ano ainda, dá tempo, só a partir do ano que vem? Como seria? Porque aquilo que eu citei no início, né? O Alcir não fez nada de mudança de estatuto na sua primeira gestão. E agora ele já está conversando sobre mudança logo, ele que foi eleito aí em fevereiro, hein, Guilherme? Não, o rito da reforma estatutária, eu conversei com o presidente Alcira vai fazer uns 15 dias, mais ou menos, talvez até menos. Falamos bastante por telefone, em razão de um outro episódio envolvendo o presidente do COF, mas a conversa que nós tínhamos era a respeito do calendário que ele pretendia fazer, e ele falou que era um desejo da presidente, e que também estava no radar dele a mudança estatutária, né? Então aí se discute muito sobre fazer um novo estatuto, sobre reformar o estatuto antigo, e aí você poderia criar comissões, grupos de trabalho, né? Na hora que você fecha uma proposta, essa proposta, te explicando o rito, né? Vai para o Conselho Deliberativo, o Conselho vota, aprova ou não, e depois essa aprovação, importante depois dizer também isso, né? O que a Assembleia Geral vota são as propostas aprovadas. As rejeitadas morrem no Conselho. E aí, aprovada, então, a alteração, se submeteria à Assembleia Geral, reunião de sócios, normalmente num sábado, né, o dia todo, onde os associados vão, então, dizer se concordam ou não com a proposta de alteração aprovada pelo Conselho. Então, é isso. É, E aí, e, feito isso, você pode determinar, claro, você pode determinar o momento da entrada em vigor,
você pode estabelecer regras eleitorais para daqui, né? Nós estamos falando de eleição agora para 27, né? Tanto eleição para o Conselho, quanto eleição para o CD, COF e também a eleição presidencial, né? Então Mas 2026 é um ano sem eleições. então, mas aí tudo isso aí, todo esse rito todo aí, daria tempo, por exemplo, para esse ano ou seria para 2026, você acha? Depende da velocidade que o presidente quiser imprimir, não é? É possível. Hoje também, Fred, é importante deixar claro, né? A presidente, o nosso grupo de situação conta com uma maioria muito considerável, não é? É Sim, difícil imaginar uma pauta que não seja aprovada com significativa maioria. sim, É claro que esse tema, pelo que eu pude conversar, não é um tema que conta com apoio restrito, não é? Da mesma forma que eu me posicionei contra, já conversei com alguns companheiros que são da situação, eu também me considero da situação, né, embora tenha sido retirado da diretoria, eu sou daqueles que apoia a gestão, não é? E nesse particular, conversando com alguns, e não foram poucos, me parece que não há uma unanimidade em torno da aprovação dessa alteração, né? Então, como é uma coisa muito excepcional, uma coisa muito grave, eu acho que tem que ter um espaço para debate. Talvez o correto seja o presidente, aí eu falo ao Ciro, constituir uma comissão, não é? E perceber também uma questão de muito de percepção política, né? Às vezes você sim. aprova, mas aprova a que custo, né? Aprova com o acirramento de uma oposição que hoje é Uma cisão, né? praticamente É, exato, uma cisão ainda mais acentuada no clube, né? Já que a oposição vem construindo uma situação, um cenário bastante positivo, não é? Vem ampliando o número de representantes no conselho, vem elegendo seus candidatos com uma certa não, com muita folga, não é? Então você veja que tanto Alcir quanto Maurício, em relação à eleição anterior, tiveram o seu número de votos ampliado, não é? Então, o sim. que mostra que existe sim uma aprovação do que vem sendo feito. Então, assim, só para resumir e fechar esse ponto do tempo, pode ser feito esse ano? Dá tempo? Dá. Fica corrido porque nós temos festas de finais de ano aí, você tem que ter os prazos para convocação, toda operacionalização de uma Assembleia Geral não é simples, tem um custo, mas também daria para se fazer com muita folga e muita tranquilidade em 2026, né? Com certeza, porque realmente não tem nada que mexa politicamente no clube, né? Fora essa possibilidade que vai agitar com É. certeza a política, né? Não, não, e outra coisa, é um novo Palmeiras, não é? Eu conversei com o presidente Alcir, é Hum, necessária a reforma, é necessário estabelecer um novo estatuto. Não é nem reforma, eu não gosto nem de usar esse termo, porque não é reformar. É começar do zero. É fazer um novo documento que contemple regimento interno, que contemple código de ética, que contemple mandamentos universais, igualando a postura e os direitos de homens e mulheres, algo que o nosso estatuto não abraça. É um novo estatuto, é um trabalho hercúleo, é um trabalho que, se for feito com a seriedade que merece, deve ter N reuniões, N mesas de debate, a participação e a contratação de gente especializada em direito civil e também em direito esportivo. Então, não é um trabalho simples, não é um trabalho simples, está longe disso. E acho que um dos problemas da discussão sobre essa questão da possibilidade de reeleição, e a gente não sabe aí qual seria o texto que seria aprovado, não é? A gente não sabe qual seria o caminho jurídico adotado, é que talvez se esvaziassem todos os outros assuntos que devem ser tratados, não é? E ficaria só nisso, né? Então, quem eu sou contra, a favor, então, isso é um problema, isso é perderia a um ponto força, né? ruim. A reforma estatutária, como deve ser feita, perderia força e talvez se reduziria o debate a somente isso, não é? E isso para o clube seria muito ruim, muito danoso. Por isso eu acho que, embora tenha havido essa sondagem, essa medida de temperatura inicial, eu acho que esse tema não vai adiante, não vai prosperar. Primeiro, que não tem motivo. Segundo, que seria uma ruptura institucional sem nenhum tipo de justificativa. E terceiro, que praticamente monopolizaria o debate político do clube pelos próximos 18 ou 20 meses, né? E não é isso que a gente precisa. O Palmeiras precisa pensar nos seus adversários externos, né? Não nas divergências internas, né?
Conversando com alguns conselheiros, existe até um certo receio. Isso seria o plano para ter a SAF. Que existe sempre essa áurea, né? Principalmente a gente conversando, muito mais pessoas ligadas à oposição, admito, né? Do que situação falando de SAF, que a Leila poderia ser aí a presidente da SAF. Isso começa a transpirar quando as pessoas estão conversando sobre o assunto. Eu conversei com pessoas próximas do presidente que falaram que isso não tem nada a ver. O tema existe, a discussão está acontecendo, mas não é para entrada de SAF, não é para transformar o Palmeiras em SAF, é apenas a continuidade da gestão. Você acredita nisso, Guilherme? Assim, SAF realmente é algo impensável nesse momento, no Palmeiras nesse momento, por tudo que está acontecendo pela organização, pelo dinheiro, por tudo que está sendo realizado, o SAF não é um assunto à primeira vista no Palmeiras? Não, não é um assunto à primeira vista, mas dada essa notícia dessa semana, eu acho que nada é impossível, né? Isso que foi colocado essa semana era impensado, né? Impensado, inconcebível, inaceitável há 15 dias atrás, né? Então, na medida em que o inédito acontece, a gente pode acreditar que ele se repita, não é? Então, a propositura do Massaf para mim não seria algo tão estranho quanto essa mudança estatutária, até porque outros clubes já adotaram o modelo SAF, né? Nós vimos aí Bahia, Botafogo, Cruzeiro, enfim, tem uma série deles, né? Mas nesse particular, Fred, já que você tocou nesse assunto, eu acho que o caso da SAF, nesse caso, se houver essa alteração, é pior do que a SAF. Porque aí o que acontece? A presidente acaba tendo uma força hegemônica dentro de uma estrutura associativa, não é? Sem os controles que uma SAF exige. Uma SAF séria. Eu não estou falando dessas SAFs de fundo de quintal, que no fundo é a compra do clube por algum milionário, como nós vimos em Minas, como nós vimos agora no Rio de Janeiro, com o Botafogo, não é? Então, assim, não é uma estrutura empresarial realmente. É apenas alguém que vai lá, tem o dinheiro e compra o controle do clube. Isso não é empresa, né? Isso é empreendimento individual. E a gente viu que, exceção feita as vitórias do Botafogo agora no ano de 2025, todas as SAFs no Brasil fracassaram. Não é? Você veja onde está o Vasco da Gama, você veja onde chegou o Cruzeiro, né? Recuperação, venda, quer dizer, muita gente ganhou dinheiro, mas a questão da melhoria do clube está acontecendo agora, né? E todas as outras, no mundo afora também, você viu o que aconteceu na Espanha. Então, assim, as SAFs exitosas não foram essas SAFs em que você tem um dono, não é? São as SAFs do modelo alemão, são as SAFs em que você tem controle, governança, diversos donos, vamos assim dizer, né, diversos proprietários dos ativos do clube. Não é não é a experiência que o Brasil importou. O Brasil importou o modelo, simplesmente vai lá, alguém compra, seja um grupo estrangeiro, como aconteceu com o Bahia, ou seja, então, situações de milionários locais ou internacionais, como aconteceu em Cruzeiro, Atlético e Botafogo, né? Então, não acho que seja um caso a se pensar a adaptação brasileira do que é SAF, no meu entender, volto a dizer, exceção feita ao caso do Botafogo, não trouxe bons resultados, né? E acho que o Palmeiras não tem por que seguir isso, porque se você está ganhando tudo, se você está sendo competitivo, está com a sua saúde financeira bem, não tem por que você tentar mudar de modelo, né? Eu entendo assim. Guilherme, você acha que dá para mudar o estatuto sem ser causuístico, ou seja, sem benefício próprio? Dá para você mudar estatuto? Claro, o correto é que seja neutro, né? Uma mudança isenta. Dá para se fazer isso, Guilherme? Claro que dá. Isso é que difere o oportunista do estadista, não é? O oportunista muda em proveito próprio, vendo uma chance, uma oportunidade. O estadista pensa na instituição no longo prazo, muitas vezes até em seu próprio prejuízo, não é? As grandes alterações conceituais do Palmeiras nos últimos tempos, em termos de reforma estatutária, foram muito poucas, não é? Você teve uma alteração significativa que foi o mandato de 2 para 3 anos, se alinhando ao que os outros clubes no Brasil já vinham praticando e dando até um certo tempo para o presidente poder trabalhar. E a outra alteração significativa foi o voto direto, que foi uma alteração do presidente Paulo Nobre, não é? Que na primeira vez foi eleito de forma indireta, e na segunda, correndo até um certo risco, não é? Porque quando você Que me abre. dá uma brigada para não cair também, né?
cria o ineditismo de uma eleição, né, direta, você não sabe o que vai acontecer, você não tem série histórica, você não tem como comparar. Então ele foi lá e fez uma mudança, acreditando que o associado abraçaria a sua gestão, e ele então mudou a regra do jogo, né? Agora, por exemplo, aqui na OAB de São Paulo, a gente viu algo parecido também. Uma presidente com uma ampla maioria mudou o sistema eleitoral, admitindo voto eletrônico. Algo que todo mundo falou, pô, mas você abre para o eletrônico, você vai ter voto lá de um determinado rincão do estado que você não chega, que você mantém um negócio presencial aqui, é muito mais fácil controlar. Então, volto a te dizer, há a decisão do estadista e há a decisão do oportunista. Aí é uma questão de índole e caráter, né? Gagliotti e Buozzi, esses podem ser aí os pêndulos da balança, Guilherme? O que cada um reagir? O que me disseram é que o Buozzi parece já ter, pelo menos que eu fiquei sabendo, teria aí conformado. Se for bom pro clube, ok. E aí a preocupação maior nesse momento é o Gagliotti, que tem um grupo importante e poderia, caso romper, sair da gestão, angariar nomes com ele, com pessoas que não concordam também, inclusive da situação, e até juntar gente da oposição, que ele tem trânsito também, mas assim, você acha que o pêndulo da balança exatamente é Buozzi e Gagliotti, muito mais o Gagliotti do que o Buozzi nesse momento? Fred, deixa eu te falar, o Palmeiras é uma coisa, é um ambiente interessante, por quê? As pessoas, algumas delas não têm pensamento, não têm opinião, que são poucas, graças a Deus. E a grande maioria que tem pensamento e tem opinião tem medo, então não externa, tá certo? Não querendo puxar a brasa para minha sardinha, nem isso que eu estou fazendo com você aqui, você pode testar, ninguém vai fazer. Porque todo mundo teme, e ainda mais num momento de incerteza, pô, vou falar a favor da Leila, vou falar contra, não sei o que vai acontecer. Então, todo mundo está quietinho. E os dois também estão quietos. Estão quietos e vão permanecer quietos. Por quê? Porque eles querem justamente conseguir aferir qual é a força dessa proposta. Se for uma proposta que se for bem aceita internamente, junto ao conselho e depois junto ao associado, e a presidente não tem nenhuma dificuldade em construir uma base significativa e aprovar, a eles não restará outra alternativa a não ser engolir seco e permanecer no grupo numa posição subalterna, até porque, com essa nova propositura e novos atores entrando, como você mencionou aí, Borim, Vicentinho, o pessoal dos Eternos Palestrinos, esse grupo que até então era periférico vai caminhar para uma centralidade. Então, espera-se que eles vão ter, num eventual e possível terceiro mandato, uma posição mais central. Mansur também, né? Mansur também, porque... sem dúvida, Mansur, é verdade, esquecemos o Mansur, que também tem muito trânsito na oposição. Eu que conversei com bastante gente da oposição em razão dessa eleição para o Conselho, eu percebi que ele é uma pessoa que tem um trânsito muito forte. Já vista que o ex-candidato a presidente, Savério Orlandi, pediu voto declarado para o Mansur, verdade. mostrando que ele tinha apoio da presidente e do oponente. Isso não é uma coisa comum, não é uma coisa para qualquer um. Então, aliás, que é ele que financiou a viagem, eu fiquei sabendo, ele financiou a viagem da Mancha para os Estados Unidos agora, e de outros elementos da gestão. Eu já vou fazer a cobrança ao vivo, que ele me deve um almoço, porque antes da eleição, eu brinquei com ele e falei, Mansur, parabéns, você vai ser o mais votado na eleição para o COF. Aí ele deu um sorriso, não, imagina, será, não sei nem se eu entro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos apostar? Apostar, o que você quer? Eu falei, vamos apostar um almoço, é o prazer de conversar com você. E aí nós apostamos e não deu outra. Porque na medida em que você vê a situação fechada e muita gente da oposição pedindo voto para ele, não precisa ser nenhum gênio e nenhum expert em matemática para fazer um somatório e saber que ele seria o mais votado. Então, agora ele, óbvio, se coloca como uma força política e também com uma condição econômica diferenciada. E como no Palmeiras nós temos esse deserto, não é? Esse pão e circo institucionalizado com alguns segmentos, uma pessoa que, como ele, se predispõe a oferecer determinado tipo de benefício, de incentivo, vai crescer muito mais na força do dinheiro do que na força dos argumentos. E cada um joga de acordo com as suas habilidades, não é? Ele, sem dúvida, vai cada vez mais despontar na medida em que ele, depois da presidente, conseguiu ler um pouco o cenário de como é o pensamento político e como é a conduta das pessoas dentro do conselho, né? Então, sem dúvida, é um outro nome.
Mas o que nós vimos falando era o seguinte aqui, só para concluir, em relação ao presidente Maurício e ao vice-presidente Boazzi. Eu acho que eles vão ficar quietos e vão aguardar. Se a proposta for acolhida e tiver chance de ser aprovada, tal, não vão fazer nada, vão ficar quietinhos e manter o grupo, enfim. Se perceberem que talvez tenha uma dificuldade, aí eu acho que o presidente Gagliotti pode sim, poderia, em tese, lançar-se candidato, e acho que ele tem força para unir com determinados setores da oposição que, em absoluto, rechaçam e repelem o nome do Boazzi. Então, aí acho que o Boazzi, mais uma vez, teria que aguardar. E aí seria uma loucura, né? Eu nem quero pensar nisso, porque é uma briga fratricida, né? Não acrescentaria nada ao clube isso. Por isso que eu acho que a presidente não vai por esse caminho. De verdade, eu acho que ela não vai por esse caminho. Pelo Mas menos é a minha torcida. é, que a informação realmente que isso que você falou, e eu também tive a informação, que o nome do Everaldo, que poderia ser aí o nome, né, do Martin como candidato sucessor aí da Leila, não teve aderência, então aí estão se pensando em hipóteses, aí, outras Mas eu, possibilidades. mas o que é engraçado é isso, porque veja, a presidente poderia testar outros nomes, não basta só o Everaldo. O Everaldo é um bom nome, é um excelente nome, mas há outros, entende? E ela poderia sim pensar, porque não o próprio José Roberto, outras pessoas ali do seu entorno, o próprio Paulo Boazzi, não é? Que me disse até textualmente, falou: fique tranquilo, eu sou o candidato a presidente. Falei, que bom, eu fico feliz em saber isso e ouvir isso da sua boca, porque você é um dos quadros mais preparados em termos de vivência, experiência, não é? E veja, não há problema em se manter uma continuidade de trabalho. Se a presidente quer permanecer na cadeira do clube, não há problema nenhum, mas elege-se um novo, né? Eleja um novo sucessor e volta daqui 3 anos, o tempo passa correndo, você vê, ela já estamos indo para o final do segundo mandato, né? Eu que acompanho a história dela desde o Hotel Braston, lá atrás, quando todo mundo falou, quem que é essa pessoa, não sei o quê, eu acompanho desde o primeiro dia. Uma trajetória direta, íntegra, de muito trabalho, tal, com muitas vitórias, recorde na primeira votação, recorde na segunda. Não ficaria bem manchar uma trajetória, não é? Sendo que ela tem plenas condições de fazer o seu sucessor se mantiver a gestão nos trilhos como está e depois volta, não há problema nenhum, não é? Seria legítimo e acho, digo além, seria salutar para o clube que esse grupo que hoje controla o futebol, já não de hoje, né, há algum tempo, permanecesse no clube. A continuidade é o que está nos levando ao sucesso. Seja a continuidade na manutenção do Abel Ferreira, seja na manutenção do João Paulo, os investimentos na categoria de base. Nós plantamos durante muito tempo, agora está na época de colher, né? Então, para que nós vamos mudar isso? Né? Vamos seguir dentro das regras do jogo, né? Parafraseando lá o ex-presidente Bolsonaro, vamos jogar dentro das 4 linhas, não é? Ganhar ou perder é da vida, né? E o debate também é importante. Eu lá atrás coloquei, eu falei, espero, porque na primeira eleição o poderio e o apoio dela era tão significativo que não teve gente com coragem de enfrentá-la, não é? E eu até falei, pô, seria legal na segunda que houvesse um candidato de oposição. Para quê? Para debater. A oposição fortalece a situação, né? A oposição, uma oposição verdadeiramente construtiva, te ajuda a encontrar erros e alguém que governa de peito aberto quer também dialogar com a oposição. Eu tive agora a oportunidade de conviver com muita gente da dita oposição. Há nomes também fantásticos, gente preparada, com excelentes currículos. Tem também uma mediocridade enorme, mas também tem muita gente boa. Então, por que não trazer essas pessoas para junto, ouvir as suas ideias, peito aberto? Volto a dizer, os nossos adversários não estão dentro do Palmeiras, estão fora, não é? Quem está ali e lida do clube de uma forma colaborativa, que tem aquilo como uma profissão de fé, uma paixão, não quer ganhar dinheiro, não quer ter cartão, não quer fazer tráfico de político, de influência, não tem por que ser contra a participação de todos, não é?
quem quer isolar e quem quer enfraquecer o Palmeiras. Que bom seria se todos pudessem estar do mesmo lado, né? Sim. E Guilherme, aproveitando, você falou do Abel aí, do Abel Ferreira, você quer que o Abel renove até 2027, pelo menos? Você quer a continuidade do Abel? Eu não, minha opinião particular, né? Não, aí não falo como membro da gestão, que não sou mais nem da situação. Eu, particularmente, acho que sim, não é? Não há. Veja aí, né, Fred? Veja quais são as alternativas de treinadores no mercado, veja o que vem acontecendo com quem tem mudado muito de treinador, não é? O Palmeiras sempre teve essa tradição de manter treinadores por bons períodos, né? E as épocas mais vitoriosas foi quando a gente manteve. Luiz Felipe Scolari, 2, 3 anos, depois Vanderlei Luxemburgo, 2, 3 anos, várias passagens, e agora o Abel batendo todos os recordes, né? Então eu acho que, lendo o cenário dos nomes possíveis, de toda a estrutura, da sinergia que existe entre a base e o profissional, não tem por que fazer alteração, né? Se você falar, não, mas existe aí uma questão financeira, o Abel não é dos técnicos mais baratos do mundo, né? É com certeza o técnico mais bem pago da América. Enfim, por outro lado, eu posso argumentar que o retorno financeiro que ele trouxe ao clube, não é? Ele junto com as categorias de base, que é um trabalho de continuidade, não é? Foi da ordem de quase 1 bilhão. Então, é um investimento, não é? É um investimento. Você paga uma comissão técnica cara, paga um treinador caro, mas ele, em compensação, te traz premiações, títulos e revela nomes. Então, tudo certo. Ele, na medida em que é um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, tem que receber proporcionalmente aos seus resultados, né? Então, acho que sou favorável à renovação e, eventualmente, se for necessária, a majoração aí dos seus vencimentos, do seu acordo aí, não vejo que isso como um problema, não. O Palmeiras tem que equacionar essa questão financeira, porque, ao fim e ao cabo, ele se paga, não é? E se paga e traz muito lucro, né? E há pouco eu acabei não citando, vocês ouviram um latido, é meu cachorro, o Snoopy, que ele quer participar também da entrevista com o Boa. Guilherme Mendes. Eu Ô nem ouvi, eu Guilherme, nem cheguei a ouvir. ô Guilherme, só aproveitando, caso o Celso Bellini foi aí absolvido pela justiça, absolvido pela polícia, né? Para a polícia e para a justiça, ele não cometeu crime. E no Palmeiras ele foi punido, está suspenso 1 ano. Então, É, veja lá, vamos fazer só uma correção. Ele não foi absolvido, ele não foi processado, o não que é foi diferente, processado. né? Para a justiça ele é Sim, inocente. Ele não sim, cometeu crime. ok. Ele não cometeu crime. Não, Vamos. não se viu indícios de cometimento de nenhum tipo de De infração de importunação crime, né? sexual. Que, aliás, Exato, só para turma. para ser mais purista aqui. E não, importunação sexual, porque colocaram, colegas, assédio não foi. Assédio tem diferença. Assédio sexual e importunação Sim, sexual teria se fosse, seria imputada importunação sexual. Mas para a polícia e para a justiça, sim. ele não cometeu uma importunação sexual. Foi um grande erro do Conselho Deliberativo do Palmeiras ter punido por 1 ano, Guilherme? Primeiro é importante dizer o seguinte: o Conselho é soberano e não está adstrito à decisão nem policial e nem judicial, né? Que nesse caso não houve judicial. O que não houve foi a apresentação de uma denúncia pelo Ministério Público e também não houve a conclusão do inquérito policial com o eventual cometimento de um crime. Então, assim, o Conselho é soberano para punir de acordo com a sua convicção e de acordo com as práticas, não é? O Conselho entendeu que aquela postura dele teria sido muito séria, de ter abordado ali os jovens, né, no elevador e depois no restaurante, enfim, e resolveu fazer a punição. No meu entender, eu acho que foi uma punição exagerada, tá? Eu acho que talvez uma suspensão, como foi feita no início de 3 meses, alguma coisa assim, já seria suficiente, já que esse processo começou desde o início errado, né? Ele foi suspenso sem poder ser suspenso, depois referendaram a atitude, a suspensão da presidente, que não poderia ter feito de próprio punho, com uma decisão do presidente do conselho, que também não poderia ter referendado. Enfim, foi uma catástrofe. Foi para imprensa primeiro, depois interno. Foi tudo. Não, aí eu não vou falar porque é uma parte que não é institucional, não é? Sim, Inclusive porque sim, essa fala não é uma fala do clube, não é? É uma sim. fala particular e pessoal da presidente, não é? Então aí eu não vou me arvorar
a dizer o que ela deve ou não falar. Eu não falaria, eu não me anteciparia, dada a gravidade do caso, né? Claro. Sem ter os elementos essenciais. Hoje em dia você vê aí linchamento, você vê uma série de situações, e muitos colegas que votariam para absolver o Bellini me falaram, pô, já pensou? Vai sair meu nome aqui na ata e eu a favor de um assediador, ou a favor, como é que vai ser? Eu tenho filha, e isso aí vai ser publicado, sai na internet. Então, quer dizer, o pessoal ficou com muito medo de ser interpretado um voto a favor dele como um voto a favor da suposta prática. Sim. Tamanha é a sensibilidade do tema, não é? Se você cola esse tipo de rótulo numa pessoa, dada a dúvida, esse rótulo nunca mais vai sair, né? Nunca mais vai sair. Então, é uma situação muito grave, muito grave. Então, por isso que você sabe, desde o início, defendi que o procedimento fosse tomado com a maior cautela possível, garantidos todos os direitos de ampla defesa, do contraditório, ou então que se aguardasse a conclusão da polícia, porque eu não quero crer que um grupo de conselheiros, ou de conselheiras até dizendo que esse foi um outro erro grave, no meu entender, na composição da comissão, teria mais condições de descobrir a verdade do que a polícia. Sendo que a polícia você tem que falar com o testemunho, a polícia tem imagens, a polícia tem meios investigativos que um conselheiro ou um conselho não tem. Então, Guilherme, se fosse presidente do conselho, suspenderia a tramitação interna do feito até conclusão do inquérito policial. Inquérito apurou? Punimos. Inquérito absolveu? Pedimos desculpa e segue a vida. É o que eu faria, não é? Mas também acho que o Conselho é soberano e resolveu puni-lo de uma forma muito dura, não é? Não só no que diz respeito ao prazo, quanto tudo a votação, né? Foi uma votação em que, salvo engano, acho que ele teve só 6 votos, alguma coisa assim, favoráveis, né? Numa votação também, diga-se de passagem, que foi feita de forma errada, equivocada, Ele não porque o podia ter estatuto, votado, ele mesmo votou, ele não poderia ter participado, ele né? não poder, uma série de erros. Ele não poderia ter votado nele próprio, a votação tinha que ser nominal. Mas vai demorar muito tempo. Tudo bem, vai demorar muito tempo. Esse é o ônus de você ocupar um cargo de conselheiro. Não quer perder tempo com isso? Não se candidate. Não é? O cargo tem o ônus e tem o bônus. O pessoal quer ir comer a pizza, mas não quer perder tempo vendo o vídeo, não quer perder tempo, então não participa, não é obrigado, não é? Sim. Aquilo ali, o pessoal se mata, se candidata para estar ali. Então, honre a Aliás, cadeira que está sentando, né? cerca de 22 conselheiros que viram o processo inteiro. O processo estava à disposição lá. Não deram 30 Sim. conselheiros, hein? E de tudo, o mais grave, sabe o que é, Fred? Sabe o que acontece? O que é o mais grave? É o sistema de cômputo dos votos. O que acontece? As pessoas chegam para a Assembleia, não é? Então elas vão lá, assinam a lista, salvo engano, 2 horas, uma hora além da segunda chamada 19 horas, primeira chamada 19 horas, com quórum, maioria não deu, segunda chamada 20 horas, com qualquer quórum, começa a Assembleia. Passada uma hora, se encerra a lista de presença, tá certo? E o que acaba acontecendo? Muitas pessoas assinam a lista, tão somente para elevar o quórum e vão embora. Vai comer pizza, vai para o shopping, vai visitar a mãe, vai visitar a amante, vai levar o filho para passear, enfim, não importa. Aí o que acontece? Você pega a lista ali, você lê a lista e fala, bom, tem 270 presentes. 9 horas encerra a lista, 21 horas encerra a lista. Esse é o quórum estabelecido. Então, para qualquer decisão, você tem que ter 50% mais um das pessoas que assinaram, que necessariamente não estão presentes e necessariamente não votaram. Aí, quando você faz um voto assim, olha, quem está a favor permaneça como está e quem está contra levanta, você vai computar votos de pessoas que não estão lá e que tecnicamente se abstiveram de votar, porque elas não votaram nem a favor nem contra, porque simplesmente elas não estavam no local. Então, isso é de uma gravidade conceitual sem tamanho. Eu já falei isso com o presidente Alcir, já falei isso com o vice-presidente Buozzi. Esse sistema tem que mudar, porque esse tipo de decisão é nula, é passível de anulação. Por quê? Você está computando como voto favorável o voto de uma pessoa que não estava no recinto. Isso é muito grave. Então, você imagina numa votação acirrada
em que você está ali 50%, 50%, 51%, 51,49%, 52,48%, isso aí pode decidir a eleição. Quer dizer, o cara assinou. Na hora de votar, ele foi ao banheiro, ele desceu para pegar o ticket de estacionamento, senta, levanta. O voto dele é computado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Isso está errado. Entendeu? Mas é feito dessa maneira, e também, diga-se de passagem, vamos aqui ser justos, não é uma questão que foi adotada pelo presidente Alcir nessa votação. Isso vem sendo feito há algumas votações. E é um erro conceitual gravíssimo que, no meu entender, vicia e passa para o campo da anulabilidade toda votação que é feita dessa maneira. Toda votação que é feita dessa maneira. Então, assim, quando a gente falou lá atrás da questão da reforma estatutária do novo estatuto, esse é um dos pontos mais graves que tem que ser revisto, o sistema de votação, né? Como as pessoas primeiro comprovam que são elas que estão ali para votar, como é que é feita a coleta dessa assinatura, como é que é computado o voto, se você não vota sim, não vota não, tecnicamente você está se abstendo, né? Abstenção. Se você pegar a ata da votação do relatório do Bellini, eu te pergunto, quantas abstenções teve? Não lembro, mas eu sei que teve como saíram. Não. Nenhuma, né? Não é nenhuma porque é verdade, porque não é Nenhuma. computado. É, verdade. Então, assim, e aí se você for somar as pessoas que assinaram a lista versus as que estavam no salão, o número não bate. E não é Sim. no que bate por 1, 2, não bate às vezes por 10 ou 20. É muita coisa. Sim. Se 20 pessoas saem da reunião, 10% do quórum está ausente. Então, o quórum não é mais do da lista, o quórum é o dos presentes. Sim. Porque a pessoa é chamada a votar e vota sim, não ou se abstém. Não tem uma quarta alternativa, entendeu? Então essa é uma questão muito, muito grave, né? Muito grave e precisa urgentemente ser enfrentada, né? Guilherme, estou no minuto final aqui e agradecer mais uma vez a sua atenção. Eu acho que assim, ó, pizza, camarote, convites, acho que estará mais acelerado isso aí agora nesse momento, viu, Guilherme? Tô achando, hein? Fred, o que eu posso te falar? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque senão eu posso ser processado, né? Se eu falar realmente o que eu penso, vai ser uma tragédia. Mas o que eu posso te dizer? Nesse caso, a gente vai ter um divisor de águas, né? Aquelas pessoas que estão votando nelas e nos seus interesses, aquelas pessoas que estão votando nos interesses do clube. Uma mudança de estatuto para privilegiar presidente ou qualquer outro presidente, como já aconteceu na história do Palmeiras, é uma mudança de interesse pessoal. Não é uma mudança que visa o benefício e o aprimoramento da instituição. Existem pessoas ali que pensam da seguinte maneira: eu quero ingresso, eu quero camarote, eu quero viagem, eu quero pizza, eu quero foto com a presidente, eu quero emprego para o meu filho nas empresas dela. A pessoa está ali primeiro para pensar nela e depois para pensar no Palmeiras. Eu não vou julgar ninguém, porque, como o próprio conselheiro outro dia, um super cardeal, eu fui muito duro, né, em relação a essas posturas, e ele falou assim: Guilherme, entenda uma coisa, tem gente que não tem um cartão, não tem uma qualificação. Se você pergunta para ele o que ele faz, o que ele é, ele responde: conselheiro do Palmeiras. Ele não tem uma profissão, ele não tem um patrimônio e tal. Então, o peso que essa pessoa tem e dá para essa condição é muito maior do que para você, do que para outros. Então, como é que você vai dizer para essa pessoa: abra mão disso e vamos discutir aqui uma questão abstrata de instituição, de representatividade, de legitimidade? O cara quer o arroz com feijão na mesa dele, ele quer resolver o problema dele, ele quer ir ao jogo 2 vezes por semana, ele quer eventualmente encarar uma viagem, ele quer ganhar uma camisa autografada, ele quer comer uma pizza numa pizzaria legal, é isso. Então, eu não me coloco melhor do que ninguém, mas eu entendo que dentro do conselho, se você tem, de um lado, empresários, gente ilustrada, que também às vezes é tão ou mais venal do que essas pessoas que têm uma condição econômica diferenciada, não é? Bem mais precarizada, e que aceitam esse tipo de benefício como compra da sua consciência.
Eu acho que também, por outro lado, você tem gente que vai pensar um pouco no clube, não é? Que vai falar, bom, pera um pouquinho, essa mudança traz alguma coisa de positiva para o clube? Não, eu acho que não traz. Então, eu vou ser contrário. Eu quero crer que as coisas vão por esse caminho, não é? Esse divisor de água vai ser quem está a favor dos seus interesses pessoais, quem está a favor do Palmeiras. Nós vamos saber com o que isso vai acontecer. Se é que essa votação vai de fato adiante, se é que essa conversa vai adiante. A repercussão foi muito negativa. A presidente pode ter muitos defeitos, e acho que, na verdade, ela tem poucos defeitos, perto de tudo que é atribuído a ela. Agora, uma coisa é fato, burra ela não é, pelo contrário, é uma mulher extremamente inteligente. E se de verdade ela quer o bem do Palmeiras, como eu acho que ela quer, e acho que ela trabalha duramente para isso, e tem entregue bons resultados, uma boa gestão, ela não vai correr o risco de destroçar o clube, gerando não só antagonismos, mas sobretudo inimizades, colocando um assunto tão sensível para debate num período aí de 18 meses. Então, quer dizer, no segundo semestre de 25 e durante o ano de 26 inteiro, não vai se falar em outra coisa que não seja isso. O Palmeiras é muito maior do que isso, e eu faço votos e acredito que ela não vai levar essa ideia a cabo, muito embora, do ponto de vista da gestão, seria excelente se nós tivéssemos mais 3, 4 ou 5 anos de Leila Pereira, o que necessariamente não quer dizer que ela tenha que estar na cadeira da presidência, né? Mendes, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Obrigado, Fred. Foi um prazer falar contigo mais uma vez. Agradecendo o Guilherme Mendes aqui no Bola Não Para. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Estou esperando você aí, tem muito mais sobre esse assunto, com certeza, no canal. Valeu, gente. Um abraço.